Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre o Ministério Público. Ministério Público dentro da relação processual. Na última aula nossa, sobre os sujeitos da relação processual, os sujeitos do processo, nós vimos o juiz, vocês lembram? Nós vimos aqui que o juiz, principalmente no que tange ao impedimento e à suspeição, nós vimos que quem tem o direito, melhor, quem tem a missão, quem tem a atribuição de conduzir o processo, de dar andamento ao processo no sentido de manter a regularidade processual, é o juiz, esse personagem denominado juiz. Por isso, o tópico era do juiz. Hoje a nossa aula é sobre o órgão que acusa, o órgão acusador, o órgão responsável para demandar, para provocar o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário instaure um processo, já que o juiz não pode instaurar o processo de ofício. O juiz não pode, ele, sem um pedido do Ministério Público, dar início ao processo. Então a nossa aula de hoje é sobre este personagem denominado Ministério Público, Temos que saber o seguinte, o conceito do Ministério Público, tá certo? O que é o Ministério Público, pessoal? O conceito vem lá do artigo 127 da Constituição Federal, eu vou ler para vocês daqui a pouco, mas o conceito é mais ou menos o seguinte, que o Ministério Público é uma instituição permanente, independente, essencial à função jurisdicional do Estado e tem a atribuição de zelar pelos direitos indisponíveis, tá certo? Indisponíveis, ou direitos indisponíveis, direitos individuais indisponíveis, direitos coletivos, direitos no que tange ao regime democrático, ou seja, defender a ordem jurídica, democrática e etc. Quando eu ler o artigo 127, você vai fixar bem esse conceito. É uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e cabe-lhe a defesa da ordem jurídica, tá certo? Do regime democrático, dos direitos sociais e individuais indisponíveis, tá certo? Este é o Ministério Público. O Ministério Público, ele é uma instituição autônoma, é uma instituição independente. Independente por quê? Porque ele não está vinculado ao Poder Executivo, não está vinculado ao Poder Judiciário, não está vinculado ao Poder Legislativo. Ele ganhou da Constituição Federal, você que porventura tenha estudado comigo para Ministério Público da União, eu expliquei muito bem esta topografia do Ministério Público na Constituição Federal, ou seja, ele não está vinculado a nenhum dos poderes, ele ganhou tópicos, ganhou capítulo separado na Constituição Federal. Separado de quem? Dos demais poderes da União. Por isso, é uma instituição autônoma, independente, porque no exercício da sua função não está obrigado, não está adstrito, não está vinculado a qualquer ordem, tá certo? Ou subordinação. O Ministério Público é livre para atuar, ok? Muito bem. Atribuição do Ministério Público, tá? Já que nós estamos estudando o Código de Processo Penal, a atribuição do Ministério Público é promover privativamente a ação penal pública, cuidado, hein? Promover privativamente a ação penal pública. O que é isso? Ora, você que está me assistindo, eu, Marciano Xavier, furtei você, furtei a sua casa, Entrei na sua casa e subtraí os seus pertences. Você pode me acusar? Ou seja, você vai contratar advogado para o advogado me processar? Não, porque o Estado já vai fazer isso para você. Mas no Estado, quem é a pessoa responsável para ir lá no Poder Judiciário e falar, juiz, tem que chamar o Marciano aqui para responder o processo, porque no dia 25 de agosto de 2013, ele subtraiu os seguintes pertences da casa tal. Quem é essa pessoa? O Ministério Público. Ora, quando o Ministério Público está fazendo esta atividade de acusar alguém, ele está exercendo a ação penal pública. Por isso que fala, a atribuição dele é exercer, ou seja, promover privativamente a ação penal pública. Por que privativamente?
Você foi a vítima do furto, mas não cabe a você me processar. Você pode até procurar a delegacia para fazer uma notícia crime. Você pode até depois que instaurado o processo, atuar ao lado do Ministério Público como, assistente da acusação. Estudaremos também assistente da acusação. Mas quem tem a legitimidade para me acusar, para acusar a pessoa que furtou a sua casa, o réu, o futuro réu, é o Ministério Público. Isso é uma atribuição do Ministério Público, é uma missão, é um dever, tá certo? Exercer privativamente a ação penal pública. No concurso cai para você como? Exercer privativamente a ação penal. Não, porque a ação penal, ela pode ser pública ou privada. E a ação penal privada não compete ao Ministério Público atuar nela como órgão principal, como acusador. Pode até atuar como fiscal da lei. Vai atuar como fiscal da lei. Mas, por exemplo, eu caluniei você. Não é o Ministério Público que vai acusar o Marciano no crime de calúnia. É você, vítima, que vai contratar um advogado para me acusar, para oferecer uma acusação contra mim que recebe o nome de queixa-crime, tá certo? Muito bem. Por quê? Porque neste caso o crime é de ação penal privada, no caso de calúnia. Agora, no caso do furto, não. O Ministério Público, porque o furto é de ação penal pública, o Ministério Público vai atuar no sentido de oferecer a denúncia. Então, muito cuidado. Não é qualquer tipo de ação penal que o Ministério Público tem atribuição para exercer, para acusar. Quero dizer, não é em qualquer crime. Tem crime que o legislador, tem crime que o Código Penal e o Código de Processo Penal estipularam que cabe a você, vítima, e não ao representante da sociedade, Ministério Público. Além dessa função de promover privativamente a ação penal pública, o Ministério Público também tem a atribuição de fiscalizar a aplicação da lei. Além de executar a lei, evidentemente, porque o Ministério Público também está vinculado à lei, cabe ao Ministério Público também fiscalizar a aplicação, fiscalizar a ordem legal. Por que isso, pessoal? Por exemplo, eu caluniei você. Você contrata advogada para oferecer uma queixa-crime contra o Marciano. O Ministério Público vai acompanhar esse processo como custos legis, como fiscal da lei. Veja que ele não me acusou, o Ministério Público, mas ele vai acompanhar como fiscal da lei. Então é a segunda atribuição dele também, figurar como fiscal da lei, né? No que tange aí a processo penal e a direito penal, ok? Muito bem. Impedimento e suspeição do membro do Ministério Público, do promotor, do procurador de justiça ou do procurador da República. Muito bem, pessoal. Senhores, lembra que nós estudamos aqui impedimento de juiz e suspeição de juiz? Aplica-se ao Ministério Público as regras sobre impedimento e suspeição do juiz. Por exemplo, não pode um promotor de justiça figurar num processo, acusar alguém, se o investigado é sua esposa, é seu irmão, é seu sogro, tá certo? Porque aí está impedido, tá certo? Não pode o membro do Ministério Público que aconselhou uma das partes a figurar naquele processo como acusador, porque se ele aconselhou, ele está suspeito. O membro do Ministério Público é inimigo capital do réu, ele não pode atuar naquele processo porque ele é suspeito. Então aplicam-se as regras de impedimento e suspeição do juiz também para o Ministério Público. Eu volto nos artigos daqui a pouco e você vai ver, tá bom? Participação em inquérito policial. Como cai em concurso isso? Porque olha só, pessoal. Marciano, o Ministério Público, ele entra em que fase? Você me perguntando. Em que fase entra o Ministério Público? Por que você está me perguntando isso?
porque você estudou inquérito policial e você sabe que a primeira fase da persecução criminal é o inquérito policial, que é o conjunto de diligências onde o Estado, através da polícia judiciária, irá levantar as provas para que futuramente alguém venha e dê início ao processo. Este alguém é o Ministério Público. Este alguém em ação penal pública, ou o próprio particular em ação penal privada, né? Aqui é a ação penal, é a fase da ação penal. Muito bem, tá? Muito bem. O Ministério Público, aí vem esse tópico aqui, participação em inquérito policial. Se cair na sua prova, o promotor de justiça, o membro do Ministério Público que participou da investigação, está impedido de atuar na ação penal. Você vai dizer falso, negativo, não está impedido. Se o membro do Ministério Público, por exemplo, pediu a prisão preventiva do investigado lá na fase do inquérito policial, ele atuou na fase do inquérito policial, porque ele pediu a prisão preventiva. Terminou o inquérito policial. Este promotor que pediu a prisão preventiva pode também oferecer a denúncia? Pode. Por quê? Porque não caracteriza impedimento do membro do Ministério Público que tenha atuado na fase do inquérito policial. Então, muito cuidado, porque eles cobram muito isso. Pergunta para o candidato se a atuação do Ministério Público na fase do inquérito policial o torna impedido de atuar na próxima fase, que é a fase do processo. Você vai dizer não, não dá impedimento, tá certo? Habeas corpus e Ministério Público. Nós sabemos que o habeas corpus, ele é uma medida judicial, ele é um remédio constitucional, que serve para quê mesmo? Para defender direito e líquido certo? Não, porque isto é mandado de segurança. Então serve para devolver a liberdade, serve para impedir que alguém vá preso, ou para devolver a liberdade de quem estiver preso, porque o habeas corpus ele é um remédio constitucional utilizado quando alguém estiver com a liberdade ceifada, impedida ou ameaçada por um ato ilegal, não é isso? Seja de autoridade pública ou seja de particular, é possível habeas corpus. Muito bem, então você enxerga o habeas corpus como um instituto direcionado para o investigado, para o cidadão. E o Ministério Público, ele tem a função de quê? De promover a ação penal e de acusar. Aí ficou uma certa dúvida que vem caindo em concurso. Pode o Ministério Público entrar com habeas corpus? Pode o Ministério Público impetrar habeas corpus, entrar com habeas corpus para beneficiar o réu? A resposta é sim, pode. Aí você vai dizer, claro que pode, professor. Ele não é o fiscal da lei? Se ele verificar que você, Marciano, réu, está com a liberdade impedida, violada, você está preso por uma ilegalidade, ele não é o fiscal da lei, Marciano? É. Então, ele pode impetrar habeas corpus. Então, neste tópico simples, pode o MP impetrar habeas corpus? Pode. Tá certo? Porque senão vai dizer que só advogado pode ou só o próprio réu. Não, o acusador, isto é, o Ministério Público também pode impetrar habeas corpus, tá bom? Desistência da ação penal, isto também é extremamente importante. A ação penal, que os senhores já sabem, é a segunda etapa de um caminho, né? A primeira é o inquérito policial, muito bem, e a segunda é a ação penal. Senhores, iniciada a ação penal, pode o Ministério Público dela desistir? A resposta é não. Não pode o Ministério Público desistir da ação penal. Não pode o Ministério Público desistir da ação penal. E ele não está obrigado a oferecer a denúncia. Você lembra quando nós estudávamos inquérito policial? Né? Marciano, delegado de polícia, você que está me assistindo, do Ministério Público, você promotor de justiça, você promotora de justiça. Marciano,
delegado, termina o inquérito policial e o inquérito vai para as suas mãos. Você lê o inquérito e fala assim, não, aqui não tem elementos para eu oferecer a denúncia, não vou oferecer a denúncia. E você que é membro do Ministério Público, você tem esta autonomia, essa discricionalidade para pedir o arquivamento do inquérito policial. Muito bem, você tem isso. Então você não é obrigado a dar início à ação penal. Você pode muito bem, no final do inquérito, você promotor, promotora, pedir o arquivamento do inquérito policial. Agora você resolveu denunciar o Marciano. Ofereceu a denúncia. Pode depois você desistir da denúncia, ou seja, pedir o arquivamento da ação penal, desistência? Negativo. A ação penal vai seguir até uma sentença final. Por quê? Porque você, promotor de justiça, não é obrigado a denunciar. Mas o Código de Processo Penal veda que, uma vez denunciado, você desista da ação penal. Tá certo? Ah, Marciano, bonito então. Então eu vou te dar um exemplo aqui, Marciano. Imagine o seguinte: Ministério Público recebeu um inquérito policial, uma testemunha afirmou que viu você, Marciano, entrando na minha casa. Então a testemunha está dizendo que você é autor do furto. O Ministério Público ofereceu denúncia. Vem a testemunha na audiência, lá em juízo, lá na vara, e o juiz pergunta: você viu o Marciano, o réu, entrar na casa? A testemunha fala: não vi. Aliás, quando eu fui na delegacia, eu falei que eu não vi. O delegado que colocou que eu vi, eu não li, assinei. Ah, mas então o senhor está dizendo que o senhor não viu? Não viu. Ou seja, aquela testemunha que havia dito que o réu era o autor do fato, veio e retratou. Falou negativo, não disse isso. Quem colocou isso foi o delegado. Aí você pergunta para mim: Marciano, mesmo assim, você quer dizer que o Ministério Público não pode pedir a absolvição? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que mesmo assim, ele não pode desistir da ação. Porém, neste caso específico, a testemunha veio e disse: não é o réu, eu não vi. Não tem outra alternativa ao Ministério Público senão pedir a absolvição do réu. E ele pode fazer isso? Pode fazer isso. Porque pedir a absolvição não é a mesma coisa que desistir da ação, entendeu? Então aí eu já entro no próximo tópico dizendo para você: desistir da ação não pode. Porém, pedido de absolvição é possível. Na verdade, Marciano, não fica a mesma coisa? Na verdade, se você for olhar no final, é quase que a mesma coisa. Porque, ele está pedindo absolvição, de certa forma está desistindo. Mas por que não é a mesma coisa? Porque, na verdade, ele está pedindo absolvição porque ele é fiscal da lei. E não é justo, não é razoável acreditar ou impor a alguém que fiscalize a lei, que mesmo vendo a inocência do réu, ainda continue insistindo na condenação. Ora, se o promotor de justiça, aquele que promove a justiça, ciente de que o réu não é o autor do fato, que é inocente, nada mais razoável que o próprio promotor de justiça peça a absolvição. E isto não implica desistência da ação penal. Isto não caracteriza da desistência da ação penal. Então, misturando os dois: desistir da ação penal, jamais. Pedido de absolvição é possível, ok? Obrigação em recorrer. Ministério Público está obrigado a recorrer de uma sentença que absolver o réu? Falso. Não está obrigado. Como assim, Marciano? Vou te dar um exemplo. Estou respondendo a processo, tranquilo, tá certo? Passado o inquérito policial, veio o processo, saiu uma sentença absolvendo o réu, o Marciano. Quem me acusou foi o Ministério Público.
Eu fui absolvido, então quem me acusou perdeu. Sucumbiu. O Ministério Público é o sucumbente, porque eu fui absolvido, quem ganhou foi meu advogado, e o Ministério Público perdeu. Concorda ou não? Muito bem. Aí fica a pergunta: o Ministério Público está obrigado a recorrer desta sentença? A resposta é não. Ele não está obrigado a recorrer. Tá certo? Tá? Não está obrigado a recorrer. Portanto, recurso não é obrigatório, mesmo que o réu tenha sido absolvido. Tá certo? Aí você fala assim: poxa vida, Marcelo, mas e aí, vai ficar impune? Bom, aí, vítima, se você quiser recorrer, vítima, você pode. Tá certo? Agora, o Ministério Público não está obrigado a recorrer. Mas você, vítima do furto, porque eu furtei você. Você, poxa vida, saiu uma sentença absolutória. O Ministério Público não recorreu. Eu vou recorrer. Você pode? Pode. A vítima pode. Tá certo? Agora, senhores, não está obrigado a recorrer. Mas se recorreu, não pode desistir. É igual a questão do inquérito. Não está obrigado, no final do inquérito policial, após a conclusão do inquérito policial, não está obrigado o Ministério Público a oferecer denúncia. Porém, se ofereceu, não pode desistir da ação penal. Tranquilo, é igual ao recurso. Saiu uma sentença absolvendo o réu. Não está obrigado o Ministério Público a recorrer. Porém, se recorreu, não pode desistir do recurso. Tem que julgar o recurso. Ainda que no recurso, do próprio Ministério Público, venha o réu a ser absolvido, ou melhor, venha o recurso do Ministério Público a ser desprovido, não acatado. Agora, não pode, entra com o recurso hoje e amanhã quer desistir do recurso negativo. Código de Processo Penal veda isso, ok? Então, agora podemos ir aos artigos de tudo que eu falei, tá bom? Constituição Federal, artigo 127, traz o conceito: o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ministério Público é instituição permanente. Cuidado, na prova colocar Ministério Público é instituição temporária. Instituição permanente é aquela que não pode ser extinta. Não pode, Ministério Público, por exemplo, não pode ter uma lei extinguindo o Ministério Público. Você vai extinguir outros ministérios executivos, tá certo? Que nem fizeram com o Ministério do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, acabou e virou tudo o Ministério da Defesa. Ministério Público, ele vai ser assim até a próxima Constituição Federal, disciplinar de forma diversa. Só o próprio Poder Constituinte originário, um novo Poder Constituinte originário, pode mexer no sentido de acabar com o Ministério Público, que é a instituição permanente. Essencial à função jurisdicional do Estado, porque ele promove a ação penal e é o fiscal da lei. Sem o Ministério Público não há justiça. Sem o Ministério Público não tem como Poder Judiciário julgar determinado processo, que cabe ao Ministério Público acusar. E tem a incumbência de defender a ordem jurídica, ou seja, o sistema jurídico brasileiro, o regime democrático, por isso que ele intervém nas eleições, em todas as fases, tá? Os interesses sociais, ou seja, aquele que vai além do individual, por exemplo, meio ambiente, propaganda, dentre outros. E individuais, só que em direitos individuais, desde que sejam indisponíveis, porque direitos individuais disponíveis não cabe ao Ministério Público, não tem a incumbência de defender. Como assim, Marcelo? A vida, você tem a sua vida, então é um direito individual. Agora, você pode fazer um contrato comigo, Marciano? Se eu não passar nesse concurso aí, você pode me matar. Você pode fazer isso? Não pode, porque você não pode dispor disso, é indisponível. Se nós fizermos isso, e aí você vai no cartório e registra isso, o Ministério Público entra com uma ação para anular esse trem aí, essa cláusula. Onde já se viu? Você não pode dispor da vida. A vida é sua, é individual, mas é indisponível. Agora, dinheiro é seu, é um direito individual.
Você pode dar o seu dinheiro para quem você quiser. E o Ministério Público não está nem aí com você, porque é disponível, tá certo? Eu estou devendo aluguel para você. Você fala, você quer saber? Não vou nem cobrar esses 5 meses do Marciano, entendeu? E daí, Ministério Público com isso? O aluguel é seu, você pode dispor e assim que é, tá? Artigo 257 do Código do Processo Penal diz o seguinte: ao Ministério Público cabe promover privativamente a ação penal pública. Cuidado, senhores. A ação penal pública. A prova vai para você assim, ó. Compete ao Ministério Público promover privativamente a ação penal. Ponto. Falso. Porque a ação penal eu tenho pública e privada. E não cabe ao Ministério Público exercer a ação penal privada, porque a ação penal privada, por exemplo, um crime de calúnia, cabe a você, caluniado, cabe a você, vítima, processar o sujeito, e não o Ministério Público. Promover privativamente a ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada, a ação penal pública, na forma estabelecida neste Código, e fiscalizar a execução da lei. São as duas funções que o Código do Processo Penal traz para o Ministério Público. Promover a ação penal pública, é aquele exemplo que eu falei para você, o furto à sua casa. Você pode contratar umas pessoas para dar uma lição no Marciano? Evidentemente que não. Quem vai dar essa lição é o Estado. O Estado vai me processar, o Estado na pessoa do juiz. O Estado tem que ser demandado, esse órgão é o Ministério Público, tá certo? Você, vítima, você pode até atuar como auxiliar do Ministério Público, como assistente da acusação, tá certo? Mas o autor principal é o Ministério Público, tá certo? Ele está promovendo a ação penal pública, porque furto é de ação penal pública incondicionada. Tá? E fiscalizar a execução da lei, essa é uma função também do Ministério Público, quando aparece custos leges, fiscal da lei. 258 vem aí tratar do impedimento. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no La Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00, é somente aqui no La Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor, e os professores? Você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no La Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia, rápida, que é papo reto, aqui é honestidade aqui no La Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.